querido, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos tirar um tempo curto aqui para nós meditarmos uma passagem que eu gosto muito, tem muito a ver com os nossos dias, tem a ver conosco. Mateus capítulo 4 fala sobre a tentação de Jesus. Nós vamos ler essa porção da palavra que diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito e te guardarão. E ele te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Levando ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Olha, o que nós podemos aprender aqui com esse texto maravilhoso de Jesus? Como que Satanás nos tenta? Ele nos tenta, querido, de todas as formas, mas os três principais assuntos iniciais que Satanás tentou, eles são o escopo, eles são o bojo de todas as demais tentações que já estão dentro do homem. Então, na sua primeira tentação, ele diz assim, que Jesus teve fome, inerente ao homem, todos nós temos fome. Precisamos nos alimentar, precisamos comer. Mas o que o diabo estava querendo dizer com essa tentação? Que você é humano, você precisa de comida. Quem vai te dar comida? Nesses dias que nós estamos passando, dias de quarentena, de Covid, ouvindo tantas notícias, tantas mortes, ele tentou primeiramente no corpo de Jesus, na fome. Queridos, vamos falar a verdade. Tem muitos que já estão loucos, tem muitos que já estão pensando: o que eu vou fazer da vida? Eu tenho uma família para sustentar, eu tenho uma esposa, eu tenho a mim mesmo para sustentar, como que eu vou fazer com esses dias? Não há trabalho, não posso sair, quarentena, estão prendendo, enfim. Estamos passando por uma pandemia, por um momento totalmente novo nas nossas vidas, não é verdade? Jesus também passou por isso. E Satanás perguntou para ele assim: você está com fome? Fala para essas pedras que elas se transformem em pães e você vai saciar a sua fome. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu te falar algo. Jesus não disse que nós iríamos viver somente da palavra que sai da boca de Deus. Não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Sabe por quê? Porque a palavra que sai da minha boca e da sua boca gera fé, e a fé traz o alimento. Nós podemos, em nome de Jesus, repreender todo o mal sobre a nossa vida e acreditar que o Senhor, por uma palavra de Deus, pode fazer alimento surgir à nossa frente. Por isso ele disse: não andeis ansiosos com o que haveis de comer. Porque Jesus sabia que nós precisamos de comida, ele sabe que nós precisamos de comida. Mas o alimento principal das nossas vidas vem do alimento da palavra, da boca de Deus. Porque essa palavra ela é poderosa para fazer surgir alimento para as nossas vidas. Primeira coisa, confie em Deus, que Deus vai te suprir. Amém? Segunda coisa que o texto nos fala é que então o diabo levou a cidade santa, colocou no pináculo do templo e disse: se
és filho de Deus, atira abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens ao teu respeito e eles te guardarão. Se és o filho de Deus. Esse segundo tema diz para nós que nós não devemos tentar o Senhor Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, qual uma das maiores coisas que nós somos tentados? É blasfemar contra Deus, é não acreditar em Deus, é duvidar da sua promessa sobre a nossa vida. Talvez esse seja um dos maiores pecados do ser humano, porque coloca em xeque a palavra de Deus. Coloca em xeque. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não permita que você vá além das suas forças, além da sua fé. Não faça loucura desses dias. Aguarde em Deus, porque Ele, o Senhor, te sustentará. Não precisa ninguém sustentar a sua vida além dele. Ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. E em terceiro lugar, ele levou o diabo ao monte alto, mostrou os reinos do mundo. A glória deles disse: tudo isso te darei se prostrados me adorar. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás um culto. Eu quero parar um pouquinho aqui com você e dizer para você: nesses dias, um dos problemas é o dinheiro. E o dinheiro é um Deus. Jesus fala: não podereis servir a dois senhores, a Deus e as riquezas, ou a Deus e ao dinheiro, porque há de agradar a um e há de aborrecer a outro. O Deus deste século é o dinheiro, e ele traz pavor. Quando Jesus disse ao diabo que ele não ia ser tirado do pináculo do templo e ele ia adorar somente a Deus, ele está dizendo que o dinheiro não faz parte da nossa adoração, porque nós não dependemos dele. Nós não dependemos do dinheiro. O Senhor nos dá a provisão, porque Ele é o provedor. Só ao teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Porque o que nos leva a fazer isso não é a provisão, é o provedor. Quando eu e você direcionamos a nossa vida a Ele, a provisão vem dele. Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos com o que haveis de comer, nem de beber, nem vestir. Não se preocupe com essas coisas, porque o vosso Pai Celeste sabe o que necessitais, e Ele, sabendo, irá cuidar dos seus filhos. Mas aí você acha que encerrou. Não encerrou. Nas tentações de Satanás a Jesus, ele começa com 3 frases, todas elas, dizendo: se és filho de Deus. Se és filho de Deus e se és filho de Deus. O que é que o diabo estava querendo dizer para Jesus? Colocar em xeque a sua paternidade. E talvez isso seja um dos argumentos que Satanás usa muito nos nossos dias. Colocar em xeque a nossa paternidade. Será que nós somos filhos de Deus? Será que Deus, de fato, está cuidando de mim? Será que Deus vai me livrar dos meus inimigos quando Ele diz: caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido? Quando Ele diz que nenhuma praga chegará à tua tenda? Onde Satanás quis colocar Jesus à prova? Não foi no alimento, não foi no orgulho,
E também não foi na soberba dos anjos que vão te segurar, não. Ele usa o argumento mais sutil que ele faz até hoje para mim e para você. Se tu és o Filho de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você é filho de Deus? Eu tenho certeza que você é filho de Deus. Porque todo aquele que confessar a Jesus Cristo como Senhor, com o seu coração crer e com a sua boca declarar, o Senhor o faz filho. E você é filho. Você é filho de Deus. Se você já confessou Jesus, se você já está no lugar de louvor e adoração, creia. Não duvide das promessas de Deus. E diga em alto e bom som, Satanás, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus porque eu nasci de novo. Eu nasci de novo da água e do Espírito. E é isso que Deus quer de mim e de você. Que nós rejeitemos as astutas ciladas de Satanás quando ele começou a tentar o seu filho, dizendo, se és o Filho de Deus, 3 vezes. Eu quero dizer para você, você é filho de Deus. O Espírito do Senhor habita em você. Você foi selado pelo Espírito. Você foi resgatado das trevas para a maravilhosa luz. Você foi comprado por alto preço. Eu quero dizer para você, não duvide do poder de Deus. Não duvide da palavra e da graça de Deus. Ele vai te sustentar nesses dias de pandemia. Ele vai te guardar do mal. Mais do que isso, no final, ele vai alegrar o seu coração e dizer, vem filho meu, vem estar comigo. Ele nos deu a salvação, a graça de passarmos a eternidade com ele. Quero deixar essa mensagem com você nesta noite. Satanás tentou Jesus 3 vezes perguntando se ele era filho de Deus. E ele provou que era filho de Deus usando as Escrituras. Eu não dependo de pão para comer, eu não dependo de anjos para me sustentar, e eu também não vou adorar você, Satanás. Mas eu vou adorar a Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Ele a honra, a glória e o louvor, a majestade pelos séculos dos séculos. Amém. Firma nesses dias. Você não está sozinho. Jesus está com você. E o Espírito Santo que habita no seu coração há de levar o seu clamor até o Pai. Em nome de Jesus. Fica na paz e nos vemos em breve. Amém?